Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Iniciamos a nossa oração da manhã neste dia 5 de janeiro do ano da graça 2020. Fazemos-lo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja criada com o amor, com o sacrifício, com a força de vontade e sobretudo do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Enviamos uma saudação a todos os doentes, a todos aqueles que estamos a viver esta pandemia, para que o Senhor nos dê a graça de não nos deixarmos cair no desânimo, nem no sofrimento da solidão, nem no desespero. Começam a chegar sinais de pessoas muito desesperadas, muito desanimadas, além de todo o sofrimento do vírus, o sofrimento da doença, também o isolamento, a solidão, pode acarretar muitos problemas, muitas dificuldades. Neste dia 5, nós devemos rezar com os olhos postos também nos Estados Unidos da América, pelos dias importantes que estão a viver. Penso que amanhã, que é um dia de decisão, um dia importante, e todos estes dias que se estão a viver nos Estados Unidos. A Igreja, com a sua história, desde a fundação, desde Jesus Cristo, já passou por períodos muito difíceis da história. Já viu cair impérios, o Império Romano, mesmo a Grécia, mesmo o Império Otomano, onde hoje é Istambul, períodos tremendamente difíceis, e os sinais, pelos especialistas, neste momento corre-se o perigo no Ocidente. Todo aquele modelo que nós criámos do Ocidente pode estar em causa. E nós temos que nos pôr nas mãos de Deus, confiar a Deus o nosso futuro. Aquilo que a Igreja sabe em todas as quedas dos impérios é que não somos deste mundo. Nós somos do reino dos céus, e a Igreja tem sobrevivido a todos estes dramas históricos, e aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos pode ter implicações para todos, mesmo nós que não temos nada a ver diretamente com o que está a passar nos Estados Unidos. As consequências chegarão a todos nós, sobretudo a nós que vivemos no Ocidente. E neste dia vamos rezar um cântico do Êxodo, capítulo 15, versículo 1 e seguintes. E este cântico do Êxodo é um hino de vitória que o povo cantava após a passagem do Mar Vermelho. E a situação em que nós vivemos neste mundo, sobretudo os ataques à Igreja, os ataques a toda a cultura ocidental, os ataques à nossa história, os ataques a tudo aquilo em que os nossos antepassados fizeram para chegarmos a este ponto, e uma proposta, parece uma proposta nova, um novo modelo que não se sabe o que é, nem se sabe para onde vai, nem se sabe os fundamentos, muito perigosos, um mundo muito minado, umas propostas muito minadas destes movimentos e que têm implicações políticas. Nós queremos dizer ao Senhor que, como o povo de Israel que passou o Mar Vermelho, nós também queremos passar neste momento que estamos a viver, passar o Mar Vermelho com a sua ajuda, com a ajuda de Deus. E diz assim o salmista:
Ao Senhor eu quero cantar, pois fez brilhar a sua glória, precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei, Deus do meu Pai e eu o honrarei. O Senhor é um Deus guerreiro, o seu nome é omnipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Ao soprar a vossa ira, amontoaram-se as águas, lavaram-se as ondas, formaram uma muralha, e imóveis fizeram no meio do mar as grandes vagas. O inimigo tinha dito: hei de persegui-los e alcançá-los, repartirei os seus despojos e a minha alma saciarei, arrancarei-a da minha espada e minha mão os matará. Mas soprou o vosso vento e o mar os recobriu, afundaram como chumbo entre as águas agitadas. Quem será igual a vós entre os fortes, ó Senhor? Quem será igual a vós, tão ilustre em santidade, tão terrível em proezas, em prodígios glorioso? Estendeste vossa mão e a terra os devorou, mas o povo libertado conduziste com carinho e o levaste com poder à vossa santa habitação. Vós, Senhor, o levareis e plantareis em vosso monte, no lugar que preparaste para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos sem fim. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é a minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. A leitura breve continua a ser do livro de Isaías, capítulo 45, versículo 22 e 23. E diz assim o profeta: povos de todos os confins da terra, voltai-vos para mim e sereis salvos. Eu sou Deus e não há outro. Juro por mim mesmo, de minha boca sai o que é justo, a palavra que não volta atrás. Todo joelho há de dobrar-se para mim, por mim há de jurar toda a língua. O Senhor convida-nos nesta manhã a voltarmos para Ele. E todas as situações em que vivemos no mundo atual, a falta de verdade, hoje as informações, aquilo que está a passar no nosso mundo, o domínio passou a ser tecnológico, entra pelas nossas casas adentro, inconscientemente, e aquilo que nós temos que dizer é que estamos atentos e que temos que nos voltar para Deus. A malícia, a maldade, a técnica da maldade do homem é sempre nova. O demónio não para de influenciar, mas aquilo que nós sabemos é que Deus sairá vencedor. Neste dia, Santo Agostinho, um grande filósofo, um grande pensador, também um grande pecador, antes de se converter, teve uma vida muito má. Fala-nos, diz-nos que a visão de Deus, a visão de Jesus, seremos saciados na visão do Verbo. Aquilo que nós acreditamos é que pela nossa fé, como diz São João, o evangelista, o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus, o Verbo encarnou no mundo, tornou-se homem, e esta visão nós só conseguimos ver, a visão do Deus Verbo encarnado em Cristo. Não podemos ver o Deus Pai, mas diz Santo Agostinho, nesta reflexão, que seremos saciados, ficaremos satisfeitos, ficaremos
realizados com a visão do Verbo. E diz assim Santo Agostinho: quem poderia conhecer todos os tesouros da sabedoria e ciência ocultos em Cristo e escondidos na pobreza da sua carne? Ele, sendo rico, se fez pobre por nossa causa, a fim de enriquecermos com a sua pobreza. Diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Quando assumiu a nossa condição e experimentou a morte, manifestou-se na pobreza. Contudo, não perdeu suas riquezas, mas prometeu-as para o futuro. Como é grande a riqueza da sua bondade, reservada para os que o temem e concedida aos que nele esperam. Agora, nosso conhecimento é imperfeito, até chegar o que é perfeito. Para sermos capazes de alcançá-lo é que o Cristo, igual ao Pai, na condição divina, fez-se igual a nós, na condição de servo, e nos recriou à semelhança divina. O Filho único de Deus, tornando-se filho do homem, torna filhos de Deus a muitos filhos dos homens. E promovendo a nossa condição de servos com a sua forma visível de servo, tornou-nos livres e capazes de contemplar a sua forma divina. Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é, diz na primeira epístola de São João, capítulo 3, versículo 2. Ora, quais são esses tesouros da sabedoria e da ciência? Para que servem essas riquezas divinas, senão para manifestar a nossa pobreza? Para que essa imensa bondade, senão para nos saciar? Mostra-nos o Pai, e isso nos basta, diz São João, no capítulo 14, versículo 8. E, em certo salmo, um de nós, expressando nossos sentimentos ou falando de nós, diz o Senhor: sereis saciado quando se manifestar a vossa glória. Ele e o Pai são um só, e quem o vê, vê também o Pai. Por conseguinte, o Rei da Glória, Senhor Deus do Universo, voltando-se para nós, Ele nos mostrará o seu rosto, seremos salvos e saciados, e isso nos bastará. Mas até que isso aconteça, até mostrar o que nos basta, até bebermos e ficarmos saciados na fonte da vida que é Ele mesmo, enquanto caminhamos na fé e peregrinamos longe dele, enquanto temos fome e sede de justiça e desejamos com indivisível ardor contemplar a beleza de Cristo na sua condição divina, celebremos com amorosa devoção o nascimento de Deus na condição de servo. Se ainda não pudermos contemplar aquele que foi gerado pelo Pai antes da aurora, celebremos o seu nascimento da Virgem no meio da noite. Se ainda não pudermos compreender aquele cujo nome subsistirá enquanto o sol brilhará, reconheçamos que armou a sua tenda ao sol. Se ainda não vemos o unigênito que permanece no Pai, recordemos o esposo saindo do quarto nupcial. Se ainda não estamos preparados para o banquete do nosso Pai, conheçamos o presépio do nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho diz-nos, nesta pequena reflexão, que seremos saciados com a visão do Verbo que era Deus e que estava em Deus. E que a nossa peregrinação na Terra, no mundo, não é definitiva. E aquilo que aspiramos, aquilo que pela fé sabemos que existe em Deus, só será realidade quando ultrapassarmos a nossa condição física. E todos os acontecimentos que estamos a viver, nós estamos a viver um período da história muito conturbado. Certamente a maioria de nós
não nos estamos a perceber da dimensão daquilo que está em causa. E temos que nos colocar nas mãos de Deus, rezar para que Deus nos guie, que Deus nos oriente, que Deus nos permita que vejamos o seu rosto, que não nos distraiamos com aquilo que não é fundamental, porque a técnica dos homens é distrair, é ludibriar, é enganar, é não apresentar aquilo que a verdade como ela é e como nós a desejamos e como ela é junto de Deus. Então, diante de Deus, coloquemos com humildade e rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos que o Salvador, qual nova luz dos céus para a redenção do mundo, se levante cada dia para renovar os nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Desejo a todos um santo dia e que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente na nossa vida e também no nosso mundo em que vivemos. A todos, muito bom dia.